Bem, meus irmãos, uma boa noite. Meu nome é Fernando, é uma alegria compartilhar com vocês aqui algumas reflexões. O tema, como vocês já viram aí na descrição do vídeo, no título do vídeo, é como ler livros. Creio que o tema no ambiente espírita merece alguma explicação prévia do porquê que trouxemos aqui a reflexão de como ler livros, como que isso é importante para um espírita, como isso é importante para um religioso, para um cristão, né? E aqui devemos explicar que o motivo de trazermos essa reflexão se está fundamentado nas lições que Kardec trouxe para nós a partir da codificação, chama atenção no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos ensina lá, tem uma mensagem, uma conclamação do Espírito de verdade, dizendo para nós, espíritas, amai-vos, este o primeiro mandamento, e instruí-vos, este o segundo. E também nós temos no livro dos Espíritos, na questão 780, quando fala da lei do progresso, diz o quê? Que o progresso normalmente acontece primeiro intelectualmente, porque a gente aprende a discernir o bem do mal, para depois acontecer o progresso moral, normalmente. Então me parece interessante que é natural que a maioria das palestras ou dos estudos, ou das reflexões, vão se direcionar sobre como amar, como que a gente vai disciplinar o nosso coração, e obviamente é o primeiro mandamento, então é natural. Mas não impede da gente pensar ou refletir um pouco a respeito do segundo mandamento, que é instruí-vos. Sobre instruí-vos, nós sabemos muito bem que a modernidade está nos ensinando várias formas, vários meios, mecanismos de que como podemos nos instruir. Eu vou considerar aqui hoje uma forma, vamos dizer assim, tradicional de instrução, que é a leitura, ou seja, a gente se debruçar sobre um livro. Tá? Então hoje aqui o esforço vai ser nesse sentido, porque creio que ainda é o principal meio de instrução de todos nós, ainda é a leitura de livros, né? Tanto que a própria doutrina espírita vem de maneira muito clara trazer para nós os ensinamentos muito mais a partir de livros do que de qualquer outro meio. Lógico que a modernidade, principalmente os vídeos que nós temos hoje, os acessos às mídias, vem proporcionar aqui mecanismos também muito válidos e obviamente não impede um, não impede o outro, não prejudica o outro. Então a ideia, então, repito, é nos esforçarmos aqui para entender isso. E vou usar uma obra muito famosa da década de 1940, ela foi reescrita em 1972 nos Estados Unidos, o autor se chama Mortimer Adler, ele vai estar na descrição do vídeo aí todos os dados bibliográficos dessa obra. Obviamente está traduzido em português, está aí disponível aí nas principais livrarias, mas a ideia é a gente trazer alguns elementos centrais dessa obra de maneira bem rápida, e depois, na segunda parte, eu vou aqui usar um método que ele está explicando de um tipo de leitura, e vou tentar aqui trazer uma leitura analítica, que ele vai explicar aqui, que eu vou tentar explicar para todos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acho que vai ser algo muito valioso, muito importante para todos nós, certo? Pois bem, então vamos lá. O que o autor vem nos explicar? Vem nos explicar que o propósito dele nesse livro é a gente compreender um pouco mais a arte de ler para entender. Esse é o propósito principal. Para que isso aconteça, nós também devemos identificar qual é o objetivo da nossa leitura. Tá? Diz ele que nós temos pelo menos 3 objetivos diferentes de leitura. Uma leitura para se informar, é aquela leitura de um jornal, de uma revista, de um site, onde nós buscamos aqui apenas a informação, e obviamente que não há muito o que pensar, né? Geralmente a mídia justamente trabalha nesse sentido, ou seja, o profissional da mídia, ele quer passar a informação de uma forma em que para você se convença que não é necessário pensar.
não é necessário entender, porque ali já está entendido. Coloca tipo um pacote bem fechadinho para a gente poder, vamos dizer assim, para não haver muito espaço para pensamento. Normalmente é assim. A segundo modo de leitura, o propósito, o objetivo de leitura é ler para se divertir. Nesse caso não há regras, né? Porque a leitura é o próprio deleite, né? Então, nesses dois mecanismos, ler para informar e ler para divertir, a própria leitura já informa, a própria leitura já diverte. Então é um processo quase automático. Ler para entender, infelizmente, não é bem assim. Então o processo de ler e entender, essa distância que tem, é esse o caminho que ele vai tentar explicar aqui para nós, dos diversos mecanismos que ele traz. Pois bem, então o livro se concentra em ler para entender, correto? O que ele vem nos explicar? Vem nos explicar que deve haver uma preparação prévia do leitor. Que tipo de preparação, Fernando? Ele vai explicar aqui que o leitor deve ficar atento ao tipo de livro em que ele se propôs a ler, né? Então, o primeiro passo, então, que nós devemos nos importar antes de ler um livro é tentar perceber o que o livro tem para oferecer para nós, que tipo de literatura ele oferece. Vejam, aí vai o primeiro ponto que eu creio que é fundamental para todos nós. Ele classifica os livros de duas formas, que é mais ou menos como a gente hoje entende ou compreende o mundo, porque o livro nada mais é do que uma forma que o ser humano encontrou de se expressar para as outras pessoas. Uma das formas, pelo menos, né? Uma das formas, diz ele em outra passagem aqui, ele vai até dizer, né? Uma das formas dos discursos humanos, formas de discursos humanos, através dos mais diversos gêneros literários, né? Então o livro vai ser essa ferramenta, esse meio com que ele vai expressar. Então é preciso entender que há pelo menos dois grupos diferentes de livros. Ele vai chamar de livro expositivo de um grupo e o livro imaginativo em outro grupo. O que diferencia um de outro? O livro expositivo, ele vai se ocupar com aspectos mais descritivos, ou seja, a linguagem dele é uma linguagem descritiva, bem ao modo do nosso tempo moderno, né? Nós hoje vivemos num paradigma, vamos dizer assim, científico, em que toda vez que você vai expressar algo, vai conversar, nós valemos muito mais de aspectos descritivos, né, para se expressar. Então são os livros de filosofia, de história, de ciências, eles são predominantemente expositivos, tá? Ou esse próprio livro, Como Ler Livros, é um livro expositivo, sem sombra de dúvida. O outro lado seria o livro imaginativo, ou também chamado de livro de ficção. Vejam, livro de ficção, aqui nessa linguagem, nessa forma, não quer dizer que é algo falso, é algo irreal. Não. É só para expressar que são tipos de livros que ele quer transmitir, não é o conhecimento em si a partir dessa descrição, desses termos convencionalmente aceitos. Ele quer transmitir a própria experiência, tá? Então a ideia do autor do livro é transmitir a experiência, e aí ele se vale de mecanismos muito mais ricos ou muito mais profundos para fazer isso, tá? Então o livro imaginativo clássico são todos os romances, ainda que a história seja pautada na verdade, vejam, porque ele quer expressar a experiência, ele quer transmitir o autor toda a experiência. Então entre os livros espíritas, todos os romances que a gente conhece, as obras de André Luiz que a gente conhece, toda aquela série Nosso Lar que a gente conhece bem, que começa com o Nosso Lar, vem com os Mensageiros, Missionários da Luz e assim por diante, né? E os livros expositivos a gente pode destacar com certeza absoluta, com segurança, né, que a partir dessa classificação que ele oferece, que pelo menos as 5 obras fundamentais do Espiritismo são obras que têm uma preponderância para serem expositivas, ou seja, Kardec quis transmitir o conhecimento valendo-se muito mais de aspectos descritivos, querendo transmitir conhecimento propriamente.
Os livros imaginativos não transmitem conhecimento, Fernando? Não. O autor explica. O livro imaginativo, ele transmite também conhecimento, mas também proporciona um deleite, uma alegria, emoção em quem está lendo, né? Então esse é o propósito, vamos dizer assim, é o primeiro passo, é a gente se atentar para que tipo de livro estamos lendo, para a gente se preparar, porque cada tipo de livro vai demandar de nós um comportamento diferente, vamos dizer assim, tá? Por quê? Porque um livro, por exemplo, expositivo, ele vai demandar de nós muitas vezes, uma leitura que ele vai chamar, eu vou falar agora já dos 4 níveis de leitura, uma leitura demorada, que é o que a gente vai fazer agora há pouco com o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Como que a gente proporciona, ou como que a gente realiza esse exame, vamos dizer assim, analítico, profundo, tentando absorver todo o conhecimento que o autor pretende passar para o leitor, né? Então, e para toda obra expositiva, como é o caso das obras de Kardec, a postura nossa, a postura do leitor é uma postura de quê? De que tem algo a acrescentar a você esse tipo de livro. Ou seja, há uma distância de conhecimento entre você que lê e a pessoa, e o autor. Você tem que pelo menos se convencer disso para partir para a leitura, tá certo? As leituras imaginativas, que ele classifica, ela não demanda esse tipo de comportamento, por exemplo, né? São leituras que ele recomenda, inclusive, que sejam rápidas, para a gente mergulhar na história, para a gente tentar experienciá-las da melhor forma possível. Então, vejam como a postura nossa são muitas vezes diferentes. Mas vamos lá. Ele vai explicar adiante. Então, depois que identificamos qual é a obra, nós precisamos, para ler para entender, repito, o propósito aqui todo do livro é o quê? Então, ler para entender. Como que a gente faz isso? Como que a gente proporciona isso? Tá? O livro vem nos explicar esses métodos para a gente chegar ao ponto de cada vez mais a gente poder ler e entender com profundidade tudo isso que está sendo dito. Ele diz que tem 4 níveis diferentes de leitura. Isso mesmo, 4 níveis. Então, depois que você escolher o livro, você vai identificar ou vai pensar qual o nível de leitura que você vai querer e o que você vai se debruçar sobre o livro. Ele vai explicar que tem um primeiro nível de leitura, que é a leitura elementar. Tá? Ela é a base de tudo. Tá? É tudo que a gente aprende durante toda a alfabetização e vem até, para traduzindo para nossa época, até o final do ensino médio. Ou seja, tem várias etapas essa leitura elementar, ela passa por várias e várias vamos dizer assim, etapas, desde a compreensão das letras, depois das palavras, depois das frases, depois de parágrafos, até a gente conseguir interpretar, entender e fazer conexão entre esses conceitos, entre um texto e outro, a gente vendo que a mesma palavra pode ter mais de um sentido, a gente identificar isso com alguma facilidade. Então, isso tudo integra a leitura elementar. Ele chama atenção que essa leitura elementar é o nível de leitura em que aqueles cursos de leitura dinâmica mais se debruçam, mais se concentram, tá? Nessa leitura elementar. E já chama atenção para um ponto a respeito da velocidade da leitura. Muitos são muito preocupados, muitas pessoas falam, mas eu leio muito lento, nossa, eu sou muito devagar para ler, eu tenho muito sono na leitura. Depois a gente fala do sono, mas só para a questão da velocidade da leitura. É importante que saibamos ler em várias velocidades. Tá? É importante demais que tenhamos o discernimento de que muitos livros não devem ser lidos. Tá? Muitos livros não compensam o nosso tempo. Outros livros demandam de nós uma leitura que a gente vai dizer o próximo passo agora, uma leitura por cima, uma leitura superficial. E são poucos os livros que demandam de nós uma leitura profunda. Então a gente tem que ter um pouco desse discernimento para a gente aproveitar. Porque livro que não vai te trazer nenhum tipo de entendimento, se o propósito seu é esse, para quê? Vai perder tempo à toa. E vai às vezes te desanimar para leituras realmente que te interessam, que te proporcionam uma visão, um discernimento melhor sobre as coisas, né? Então, essa é a leitura elementar. Tá? Eu falei do sono, né?
Por que que eu tenho sono? Lógico, todo mundo em algum momento tem sono ao ler, gente. Isso aí não tem, né, essa pessoa. Só que ele vai explicar o quê? Que essa leitura, esse ler para entender, demanda de nós um comportamento sempre ativo. Ativo. Então, se você está com sono na leitura, se você já se perdeu ali naquele momento da leitura, quer dizer que pode estar acontecendo o quê? Que naquele momento você não está absorvendo mais nada, o diálogo acabou. Né? Porque, na verdade, a leitura que ele vai explicar, mais um detalhe, é uma leitura que demanda de nós um diálogo com o autor. Então a gente só entende se a gente dialogar, fazer perguntas pertinentes ao autor. O segundo nível de leitura, eu falei do primeiro nível, nós vamos falar de 4. O segundo nível de leitura é o que ele vai chamar de leitura inspecional. Inspecional. Só para ficar claro, não precisa de preocupar com anotar muito correndo ou qualquer coisa, porque na descrição do vídeo vai ter um link do site da Comunhão Espírita Chico Xavier, onde eu disponibilizarei, já vai estar disponível na hora da publicação deste vídeo, a resenha que eu fiz de toda a obra, onde tem aí, são 17 páginas, salvo engano, onde fiz todo o trabalho de um resumo, né, um resumo um pouquinho mais detalhado, a respeito das principais lições que nós temos nessa obra, tá? De como ler livros, tá bem? Vai estar lá disponível no site, na descrição do vídeo aí vai estar tudo sendo explicado aí para vocês. Então vamos lá. Segundo nível de leitura, nível inspecional. O que visa? Qual que é o objetivo dessa leitura? O objetivo principal é você saber 3 coisas do livro. O que trata esse livro? Do que ele trata? Qual é o assunto dele? Ou seja, primeiro, né, o tipo de livro que a gente já falou há pouco, e do qual é o assunto, do que ele trata. Parece algo natural. Mas saber delimitar bem o tema não é só ler o título. A gente tem que, às vezes, é isso que ele vai explicar, que há métodos em que a gente vai se demorar um pouquinho, ter um caminho a trilhar, certo? Que ele vai explicar isso com vagar, de maneira mais longa, que eu não pretendo aqui aprofundar, repito, vai estar lá na resenha, mas a gente aprender, de algum modo, a ler o prefácio, a ler com atenção o sumário, a tentar identificar o conteúdo, qual que é a ideia central desse livro, sabe? A partir desse sumário, a partir da leitura do prefácio, é o que você pode fazer, por exemplo, na livraria, antes de escolher se compra ou não o livro, né? Ele te explica o passo a passo de como que a gente vai chegar ao conhecimento desse tipo de leitura, que a gente vai ter uma leitura percebendo a estrutura da obra, percebendo todos esses aspectos, vamos dizer assim, superficiais. A ideia principal da leitura inspecional é o quê? Você tem pouco tempo para identificar se aquele livro vale a pena ou não você seguir adiante, ou ele pode ser usado para outro método que a gente vai falar há pouco, né? Que é a leitura inspecional, ela vai ter outra função também que a gente vai falar agora há pouco. Tá certo? Então a leitura inspecional é essa leitura rápida, superficial, mas com método. Essa é a importância. Tem um método, tá? E ele vai explicar isso de uma maneira muito simples, tá? Como que se dá esse método. Terceiro nível de leitura é a leitura analítica. É com certeza a mais profunda de todas, a que a gente pode compreender, a mais, não profunda é a palavra certa, a mais completa de todas, tá? Porque a gente vai realmente se debruçar diante do autor como um discípulo pronto para aprender, tá? Com a mente aberta, o coração aberto para poder realmente ouvir o autor, né? Então essa é uma postura até de humildade que demanda de nós quando a gente vai atrás de uma leitura analítica. Todos os detalhes da leitura analítica eu vou tratar daqui a pouquinho já, quando a gente se debruçar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. O passo a passo que ele explica, a gente vai tentar aplicar aqui e expor um pouquinho sobre isso. O quarto nível de leitura que ele vai explicar é a leitura sintópica. Sintópica, tá? É uma leitura típica de quem faz pesquisas. Então, suponhamos que você tem um tema determinado, que você está em pesquisa, de um mestrado, de um doutorado, ou para fazer uma palestra pública, ou para tratar de um estudo dentro da casa espírita. Então, o que você faz? Você pega o tema, então, vejam,
é diferente da analítica, né? A analítica você para ouvir o autor, não é isso que eu falei há pouco? Na leitura sintópica, não. É você que é o dono. É você que vai atrás do que você precisa de determinado tema, por exemplo, humildade. Eu vou tratar do tema humildade. Opa, então quais obras que eu vou descobrir ou que tratam de humildade? Então eu vou à cata, de acordo com a bibliografia, então você tem muitos livros, e você vai catando, o Evangelho segundo o Espiritismo trata do assunto, o Livro dos Espíritos também, na obra Nosso Lar nós temos aspectos importantes sobre humildade, e assim por diante. Então você vai, reúne essas obras, faz a leitura inspecional delas nos temas, com outro olhar, com outro foco. Não para descobrir, não te importa muito o que o autor pensa, em termos gerais, estruturais do livro. O que vai te interessar é o tema. Como que ele tratou a humildade, o que ele chama de humildade e assim por diante. Então é muito bacana. É um outro tipo de leitura totalmente diferente. Certo? Então, de maneira absurdamente resumida, é uma obra fantástica, vai nos ensinar como ler livros de história, como ler livros de ciências, como ler livros de filosofia, como ler livros práticos, como ler livros teóricos, vai nos ensinar vários e vários métodos, chamar a atenção de vários, vamos dizer assim, temas muito importantes para todos nós, né? Vai nos ensinar realmente a preparar a leitura. Só um parêntese, né, que eu vou falar um pouquinho já disso aqui, entrando aqui na questão do Evangelho, a ideia de preparação, né? Um detalhe que eu não falei sobre a leitura imaginativa, tá? Vocês percebam que às vezes pode ser fácil a gente pensar que a gente pode chegar no romance e ler, a gente entende tudo, entende todas aquelas expressões, mas já pensaram que o texto bíblico pode ser pensado ou ser visto como um livro que não trata de descrição, mas trata de transportar, de transmitir a nós as experiências? Só que, diferentemente dos romances modernos, vamos dizer assim, dos romances clássicos, que parece já transmitir algo que seja palatável a nós, fácil, né? Quem abre um livro Nosso Lar, quem abre um livro Paulo Estevão, né? Que a gente lê ele e a gente consegue compreender todos aqueles sentimentos envolvidos, todas aquelas dificuldades, a gente chora, a gente se emociona com essas obras. O texto bíblico, como os grandes épicos e outras obras mais complexas, elas demandam uma preparação prévia, demandam de nós uma espécie de entendimento um pouco mais profundo, tá? Porque a gente não pode chegar e ler lá o Gênesis do Antigo Testamento, né? Para você compreender o que significa aquela experiência, veja que é uma tarefa dificílima, tá? É uma tarefa, inclusive, para muitos ainda em aberto, né? Nós temos várias formas de pensá-la. Então, percebam que o erro vamos dizer assim, gravíssimo de quem pega a Bíblia, o texto bíblico, e lê, e para lê-lo, acreditando que aquelas experiências são descritivas, estão querendo transmitir algum conhecimento a você. Um erro muito grande, obviamente, é quase como a gente pegar um texto em inglês e tentar lê-lo em português, ou seja, não vai entender nada. As coisas não vão ter lógica, tá? Então é muito importante esse cuidado para quem vai se debruçar para esse tipo de livro. Bom, então vamos dar sequência agora nessa segunda parte, em que vamos tentar realizar a aplicação do método ensinado por Adler, da leitura analítica, ou seja, a leitura mais completa, a partir do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos usar aqui a tradução de Guilherme Ribeiro para a gente poder fazer. Como que seria, então, essa leitura analítica? Esse é o propósito nosso hoje. Adler explica que a leitura analítica ela se dá em 3 estágios. Tá? Um primeiro estágio teria 4 passos, pelo menos. Tá? O primeiro é um que eu já falei na primeira parte do vídeo, né? Que diz respeito ao quê? Você identificar que tipo de livro você está disposto a ler. No caso do Evangelho segundo o Espiritismo, a leitura analítica nossa vai identificar claramente que essa obra de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, é uma obra expositiva.
uma obra expositiva. Por quê? Porque na maioria do livro, na maior parte dele, Kardec se vale de meios descritivos. Aliás, o propósito da obra é justamente esse, como ele anuncia logo no início aqui, né, na introdução da obra, o porquê que Kardec escreve, por que ele se debruça sobre esse tema? A partir das dificuldades que temos de encontrar de maneira clara e evidente aspectos de ensino moral no Novo Testamento, no ensino do Cristo. Então, é uma tarefa, ou seja, para você chegar no texto bíblico, demanda do leitor uma preparação prévia, você não pode chegar de qualquer jeito. E daí Kardec, como a gente já disse, Kardec vem para nós trazer essa explicação de uma maneira, de uma linguagem moderna, uma linguagem descritiva, preponderantemente descritiva, para nós aqui podemos entendermos como essa obra vai nos ajudar. O que mais? O que a gente pode identificar ainda nessa obra? Essa obra, dentro ainda da classificação de Adler, é claramente uma obra prática. Tá? Uma obra prática. Por quê, Fernando? Basta a leitura do primeiro parágrafo da introdução para você identificar que ela está ocupada basicamente em nos orientar, nos oferecer critérios muito claros e descritivos, vamos dizer assim, com essa linguagem mais direta, para que nós possamos nos direcionar. É um critério para a gente poder decidir como agir. Critério como a gente vai atuar na prática, na nossa vida. Tá? Então esse é o grande propósito dessa obra, como está aqui claro ao Kardec expor que o Novo Testamento, e a gente pode identificar que há 5 temas principais, 5 matérias que é tratada: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamentos de seus dogmas e o ensino moral. E vai dizer, olha, eu separei tudo isso e eu separei só o ensino moral para interpretar diante da dificuldade que a gente tem, em que a gente precisaria de muito esforço, e vou contar aqui com a ajuda dos espíritos para a gente poder delinear aqui aspectos que vai facilitar, vai trazer para nós aqui uma espécie de atalho para a gente poder entender a essência do pensamento do Cristo e não se perder em outras questões que às vezes não são tão importantes para essa finalidade dessa obra. Então é uma obra expositiva, não é uma obra imaginativa, e é um livro prático. Tá? Uma consequência importante do livro prático, a gente vai dizer daqui a pouco. Se você concordar com ele, o ideal, o desejável é que você passe a atuar conforme ele está ensinando. É uma das grandes diferenças do livro prático que o Adler vai explicar. O segundo passo dessa primeira estágio: tentar expressar o livro em uma frase. Tá? Tentar expressar o livro em uma frase. Mais uma vez a importância de lermos, de nos determos na introdução dos livros, seja qual ele for, e não é diferente aqui no Livro dos Espíritos. Vocês vão ver que só nessa estruturação da leitura analítica, eu vou recorrer várias vezes aqui à introdução, que é justamente a preparação, é uma conversa inicial do autor com o leitor para explicar de onde ele está partindo, o que ele quer com o livro. Então é muito importante que a leitura da introdução seja sempre uma leitura muito cuidadosa, muito vagarosa, tentando compreender o esforço do autor para te explicar ao leitor qual que é o propósito dele, né? E aqui não é diferente. Esse livro é sobre o quê? Na minha visão, a gente encontra a resposta no parágrafo 4º da primeira parte da introdução. Tá? Eu expressaria da seguinte forma, em uma frase, esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, é sobre o quê? Eu entendo que é um livro sobre um código moral universal extraído da moral evangélica ensinada pelo Cristo. Vou repetir. É um livro sobre o código moral universal extraído da moral evangélica ensinada pelo Cristo. É uma frase que eu sintetizaria, que está amparada muito mais aqui em toda que ele vai discorrendo Kardec, está aqui quando ele usa que é um código moral universal. Para mim, esse livro é sobre isso, estabelecer para nós um código moral válido em qualquer tempo ou espaço. Tá? Terceiro passo, aí vai ser uma tarefa um pouquinho mais dificultosa, que é a estrutura do livro. Tá? Estrutura do livro,
vai demandar de nós uma certa experiência, atividade de leitura, atividade complexa, que demanda de nós tempo. Então, é com o hábito da leitura que a gente vai ganhando, vamos dizer assim, experiência e vai se tornando cada vez melhor, como qualquer outra atividade complexa, não é? Ninguém aprende de uma vez só. Então, com a leitura não é nada diferente. Na minha visão, nós temos aqui claramente na estrutura da obra os 4 primeiros capítulos que tratam dos alicerces, na minha visão, que tratam das questões, só para recordar, né, quais são esses 4 primeiros capítulos, só para a gente entender aqui, entendemos juntos. O primeiro capítulo, não vim destruir a lei. O segundo, meu reino não é deste mundo. O terceiro, há muitas moradas na casa de meu pai. E o quarto, ninguém poderá ver o reino de Deus sem nascer de novo, se não nascer de novo. Então, me parece que aqui Kardec tenta estabelecer os alicerces que vão orientar todas as lições práticas que virão na sequência. Então, ele mostra para o leitor de modo muito honesto qual é o paradigma. Isso seria dispensável se ele adotasse o critério de que nós já tínhamos lido ou já tínhamos entendido perfeitamente tudo que estava escrito nos livros anteriores, como fazem vários outros autores clássicos, né? O Aristóteles, o próprio Kant. Mas Kardec optou, de maneira muito didática e muito válida para nós, de que já estabelecer aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, essas bases muito fortes. Tá? Vem iniciar com o capítulo 1, para dizer da continuidade, ou seja, o Espiritismo ele dá sequência a uma revelação divina que iniciou com Moisés, passou pelo Cristo e vem com a terceira revelação, que é o Espiritismo, que também está no Livro dos Espíritos. O estabelecimento também do paradigma, que é a palavra do Cristo, o meu reino não é deste mundo, né, no sentido de explicar a existência de um reino real, vamos dizer assim, né, a realidade espiritual da nossa vida. Explicar no capítulo 3º, estabelecer também como diretriz, como base, quando fala há muitas moradas na casa de meu pai, do caráter universal, né, não só da doutrina espírita, mas de todo o ensino, de todas essas revelações divinas, né, que vai transcender em muito a realidade de um planeta como é o planeta Terra. E o 4, que vem estabelecer o paradigma reencarnacionista do Espiritismo. Tá certo? Então me parece que aqui nós temos a estrutura, as bases pelas quais vão, e bases teóricas, obviamente, que vão fundamentar toda essa prática. Claro que aqui também, nesses próprios capítulos, Kardec já faz questão de se esforçar para trazer várias repercussões práticas só de adotar cada um desses pressupostos, né? O que muda na sua forma de agir só de pensar e realmente refletir em torno desses pressupostos, né? Só sobre eles mesmos. É muito interessante. E vai avançar, então, na minha visão, do capítulo 5 até o 26, em várias e várias questões que Jesus trouxe para nós, Kardec vem trazer, vem esmiuçar, vem explicar. Então a estrutura da obra me parece que são esses 4 primeiros capítulos. Depois vem do 4 até o 26, com uma explicação muito precisa de todas essas questões práticas. E me parece que o 27 e 28, os 2 últimos capítulos, que tem como tema basicamente a oração, me parece que é um fechamento, né? Como dizer, né? Você vai aprovar tudo isso que você fez, ou seja, você vai experimentar todo esse sentimento, toda essa comunhão real com Deus a partir de como oramos, né? Como a gente reza, como a gente ora, exatamente mostra, explica, evidencia a quantas anda a nossa relação com Deus, que é a grande caminhada nossa aqui. Ou seja, a gente exemplificar tudo que a gente faz a partir desses fundamentos que o Kardec explica. E o 4º passo desse primeiro estágio é o problema a ser enfrentado. O que Kardec enxerga como dificuldade aqui? Me parece que na introdução ele também deixa claro que o problema que ele busca enfrentar seria o que? É possível retirar todas essas dificuldades, essas controvérsias em torno do Novo Testamento e fixar apenas na importância da conduta moral, ou seja, nas lições relacionadas à nossa conduta moral? Isso é possível? Me parece que é esse o problema que Kardec se propôs enfrentar nessa obra. Então, com isso a gente encerra o primeiro estágio.
O segundo estágio, ele se volta ao conteúdo propriamente dito do livro, né? Então ele vai explicar para nós como que a gente pode realmente alcançar e extrair o passo a passo de todo o conteúdo da obra. O primeiro passo é importantíssimo e Kardec, mais uma vez, se ocupou disso, que é chegar a um acordo com o autor. Como assim, Fernando? Você precisa, como se trata de uma comunicação, né, é um pensamento do autor que está sendo direcionado a nós, ao leitor, por meio de palavras, correto? Então é preciso que esteja muito claro nessa comunicação que as palavras que estão sendo ditas, você está entendendo o significado que o autor está dando. E Kardec, na introdução, no item 3, ele tem como título Notícias Históricas, ele vem justamente se ocupar disso. Trazer todos os termos que ele utiliza, que estão no Novo Testamento, ele vai utilizar durante aqui a obra, de que forma que ele entende, na compreensão dele, Kardec, que ele vai usar esses conceitos. Então vejam a perspicácia de Kardec nesse aspecto, né? Muito grande. Então, ou seja, perceber como que esse termo, para a gente entender o conteúdo de qualquer livro, a gente tem que saber exatamente essas palavras-chave cruciais, a gente tem que saber exatamente que significado que o autor está dando a elas. Tá? O segundo, encontrar as ideias centrais do livro por meio de algumas frases. Tá? Estar atento a isso. Eu que tomo a liberdade de destacar 5 frases que me parecem centrais na obra de Kardec. Obviamente que não estou aqui de modo algum dizendo que são essas mesmo. Estou falando da minha leitura, na minha percepção, na minha análise, que seriam as frases essenciais. A primeira está lá no capítulo 6, dessa versão aqui na página 107, que diz, que é com que até eu comecei para justificar o porquê que eu estou fazendo esse estudo com vocês, que diz o seguinte, frase que na minha opinião então é essencial para a gente entender a obra. É bom que você identifique isso na sua leitura. Para mim, espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. Segunda frase que eu entendo crucial, e aqui não precisa nem de muita explicação, né? Porque aqui o Espírito de Verdade é direto para nós, né? Para nos dar a lição, vamos dizer assim, prática e eficaz, para que a gente possa nos encaminhar nessa vida. A segunda, que eu compreendo que envolve toda essa base, tudo que o Kardec vem nos explicar, que está lá no capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Tem uma partezinha aqui que trata da paciência. Nas instruções dos Espíritos também, uma frase de um Espírito amigo, que a frase é a seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bem dizer de Deus onipotente que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Se a doutrina espírita é uma doutrina consoladora, me parece que esse aqui é um aspecto central para a gente entender como que somos benditos, como que Deus nos marca para a glória nos céus. Que sentido é esse? Me parece que aqui, para a gente entender e realmente considerar essa frase como essencial, a gente tem que entender todo o ponto de vista profundo que a doutrina espírita vem nos ensinar, vem dar um motivo, principalmente, né, se a doutrina consoladora, se consola quem? Quem está em dor, que são todos nós, na verdade. Então a gente entender onde que está o amor de Deus por trás disso, né? Isso não é tarefa fácil. Então por isso que aqui me parece uma frase central. A outra está no capítulo 15, no capítulo 15, que é o Fora da Caridade não há salvação, na página 209, que diz o seguinte, Kardec dizendo: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele, Jesus, aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Então me parece que outro aspecto central, destacando essas duas virtudes como algo fundamental para a prática, ou seja, para a nossa conduta diária. Quarta frase que eu aqui separei, está no capítulo 17, capítulo Sede Perfeitos,
um que vai tratar sobre os nossos deveres, que aqui me parece também outro aspecto, na minha opinião, frase essencial da obra, que diz o seguinte: o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Aqui vai dizer muito da nossa relação com Deus. Outra frase para mim marcante, né, e completa, né, é a um só tempo juiz e escravo em sua própria causa. E separei uma última frase que está no capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas, página 256 dessa versão do livro de O Evangelho segundo o Espiritismo. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, esse aqui então é o segundo passo do segundo estágio, que a gente então tentar identificar frases centrais, e eu aqui dei o exemplo de 5 delas, que na minha percepção são as frases centrais que a gente pode encontrar toda a linha de argumentação de Kardec. A partir dessas frases centrais, o terceiro passo é quase automático, porque aí você passa a entender os argumentos do autor, né? Se você identificou essas frases, então me parece que é um mecanismo quase natural que a gente tenha já entendido quais são os argumentos que o autor traz para nós, ou seja, né, para o problema que ele apresentou. Né? Voltando, qual que é o problema que ele apresentou? É possível a gente extrair essa moral de maneira simples, didática, inteligível, sem controvérsias? Me parece que sim. Né? Me parece que sim, a partir dessas ideias que são não só coerentes com o ensino cristão, com tudo que o Cristo vivenciou aqui para nós, exemplificou para nós, e também algo que a gente pode assumir para nós essa responsabilidade sem nenhum desculpismo, né? Que é um dos cernes da doutrina espírita. E a quarta etapa desse segundo estágio é descobrir se o autor resolveu o problema. Então, depois de entender todos esses argumentos, você, dentro de si, eu já me adiantei, né, que é algo também um processo natural, é descobrir se o autor resolveu todos os problemas. Aqui só um parênteses, né, que a gente sabe muito bem, lendo outras obras da doutrina espírita, que fica claro que a doutrina espírita não é uma revelação que já se esgota nas obras de Kardec, evidentemente. É uma revelação que prossegue, que continua. Então, todos esses temas tratados aqui de nossa conduta moral, obviamente não se esgotam na obra de Kardec. Nós temos várias outras pessoas, vários outros trabalhadores do Cristo que se propuseram, que para nós aqui no meio espírita, né, trouxeram valiosíssimas lições para nós, né? Só Emmanuel, então, nem se fala, o trabalho hermenêutico que ele fez naquelas obras que começam com a Caminho, Verdade e Vida. Então, ou seja, é um trabalho que ele resolveu o problema? Resolveu, só que o problema ainda persiste, no sentido de quê? No sentido que a gente ainda pode buscar muito mais desse tesouro, que são as lições do Cristo. Ou seja, temos muito mais ainda a descobrir, temos muito mais ainda a aprender. Então é só esse parênteses. E o terceiro e último estágio, né, dessa leitura analítica é o quê? É a hora em que você vai fazer o julgamento. Ou seja, você realmente vai meditar, vai avaliar, vai pensar sobre tudo que você identificou na obra, desde a parte inicial, que você identificou a estrutura da obra, o objetivo, o problema que o autor se propôs a enfrentar, desde o desenvolvimento, ou seja, se analisar realmente propriamente o conteúdo de toda a obra, né, variando essas velocidades de leitura, você vai resolver ao final, concordo ou não com essa obra. E aí a questão do livro prático eu já adiantei. Se você concordar com o livro, se você achar que o livro então expressa algo verdadeiro, é natural, se é um livro prático, se você considera aquilo verdadeiro, se quer aquilo, então é natural que você se esforce o máximo para poder aplicá-lo. É algo natural, você não precisa ficar pensando, será que eu vou cumprir, não vou cumprir? Não. Então, o que parece que acontece com a gente? Que temos dificuldades enormes ainda para perdoar, enfim, para colocar essas virtudes que o Cristo ensinou em prática. O que me parece é que falta muitas vezes a nós ainda é o entendimento. Ou seja, o discernimento. É aquilo que está lá no livro dos Espíritos, lá que eu falei no início, sobre o progresso. Ou seja, a gente realmente
parar para entronizar todas essas lições, meditar profundamente, questionar, fazer perguntas. A leitura ativa demanda de nós perguntas, meus irmãos. Então vamos perguntar o Evangelho. Nós não podemos, tenhamos medo. Não tenhamos medo de fazer perguntas. Não tenhamos medo de se debruçar sobre essas obras. Não tenhamos medo disso. Reconhecendo que esses livros não têm nada de, vamos dizer assim, mágico. O livro não vai resolver o problema para você. Né? É uma questão básica no livro prático. Nenhum livro prático vai resolver nada para a gente. Ele vai nos ajudar a resolver. Então nós temos que pensar no Evangelho então, como esse caminho, esse meio, essa ferramenta que a gente pode estudar, pode meditar. E realmente, seguindo esse passo a passo, me parece, eu desconfio, que a gente entendendo mais, se convencendo mais de todo esse esforço que o Kardec fez, de se pegar cada detalhe, colocar realmente assim a sua percepção da sua vida, ou seja, fazer esse confronto entre o que você vive na sua realidade e o que vem realmente ensinar o Evangelho, eu creio que nós estamos aí partindo para um caminho muito seguro a respeito dessas verdades, a respeito dessa realidade divina. Então, esse foi um exemplo de leitura analítica a partir das lições de Adler. Essa foi a reflexão de hoje. Espero que tenham gostado. Repito, o fichamento do livro de Adler, né, de como ler livros, está aí na descrição dos vídeos, do vídeo, e ficam todos aí convidados a realizar esse tipo de leitura. Muito obrigado. Tchau.